Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Sidney. Para aqueles que não me conhecem, para aqueles que me conhecem, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. É, eu tinha falado mais cedo que eu iria gravar esse vídeo hoje e, na verdade, eu resolvi fazer ele ao vivo para vocês, para que eu pudesse também interagir com vocês, falar um pouquinho sobre o tema do assunto do vídeo de hoje, que o tema de hoje é bem interessante. Eu ouvi muita gente falando algumas coisas com relação ao autismo, sobre moda do autismo, sobre o autismo, crianças com autismo serem gênios e tudo mais. E eu vou desmistificar algumas coisas. Eu acho que é interessante eu falar para vocês sobre isso, porque acaba trazendo uma visão diferente do que de fato muitas pessoas imaginam ou tenham como um conhecimento aí vago ou às vezes até nulo. Eu acho super bacana eu estar fazendo esse vídeo aqui com vocês, porque o Henrico tá brincando aqui ao fundo com a mãe dele, tá ali se divertindo. Enquanto eu faço isso, ele brinca e eu ainda consigo estar presente aqui com vocês. Então, o assunto do vídeo ele é até um tanto polêmico, né? Sobre a genialidade que pode existir no autismo. Muita gente pensa no autismo, lembra de Einstein e outros grandes nomes que depois de muito tempo foram diagnosticados com Asperger ou com um grau leve de autismo, enfim, e acabam imaginando ou tendo uma falsa é, impressão de que as crianças com autismo são gênios, né? Na verdade, não é bem assim, tá? Estudos indicam que as crianças do espectro autista elas têm uma facilidade enorme para alguns aprendizados, depende do grau, claro, óbvio, do espectro, né? Que fazem com que eles tenham algumas facilidades para aprendizado em determinados assuntos, tópicos, enfim. Por exemplo, vou falar do Henrico. O Henrico ele tem uma inteligência acima da média em questão de letras e números, né? Ele já brincando desde de pequenininho a gente já notava nele um interesse muito grande sobre as letras, o abecedário, as vogais, enfim, e a gente foi incentivando, né? Então hoje ele sabe o A, I, O, U, ele sabe todos os números de 1 a 10, até conta com a gente sobre, né, esses números quando a gente está falando com ele, mas isso é uma coisa que a gente identificou e vem incentivando e dando todo o suporte e acompanhamento para ele se desenvolver, né? Se desenvolver essas aptidões que ele tem. Mas não significa que ele vai ser um gênio. O que significa é que dentro do espectro autista, as crianças que são incentivadas ou são assistidas e estão dando, os pais estão ali dando suporte e conseguem identificar essas aptidões que os seus filhos têm, possuem, que a partir do momento que você começa a ajudá-los, a incentivá-los, a trabalhar com eles essas aptidões, eles começam a se tornar experts naquele assunto ou naquele determinado ponto que está sendo trabalhado, né? Então, isso é super importante, é importante para os pais, é importante para ele, para as crianças no espectro autista ter esse suporte, ter essa identificação das suas potencialidades e de fato serem bem direcionadas para que eles possam crescer, né? Possam se desenvolver nisso. Mas essa genialidade em algumas crianças do espectro autista de fato ocorrem, só que elas podem ocorrer em cada uma das crianças ou naqueles que se manifestam de uma maneira. Por exemplo, eu sou fã de carteirinha do Jô Soares e eu tive o conhecimento sobre o filho dele quando ele revelou dentro do programa, né, há muito tempo atrás, que o filho dele tinha um espectro autista, era um grau
mais grave, moderado a grave, mas que o filho dele tinha um ouvido absoluto, que tinha uma aptidão gigantesca para música, tanto que ele criou uma rádio para o filho em casa e nossa, eu já era fã do Jô antes de saber disso, me tornei muito mais. E hoje, quando a gente notou e ficou sabendo sobre o espectro do Henrico, eu me tornei ainda mais fã dele, pela história de vida dele, pela pessoa que ele é, e faço questão de enaltecê-lo aqui. É, e tantos outros que eu venho conhecendo ao longo desse caminho que a gente começou a trilhar com o Henrico. E então essa genialidade, ela pode ocorrer, ela pode existir, porém não é que todos os bebês, todas as crianças que têm o espectro, estão no espectro autistas, vão ser gênios, vão ter um desenvolvimento acima da média em todos os aspectos. Não, eles em alguns aspectos podem sim ter mais facilidades do que outras crianças. Porém, em outros aspectos, as crianças do espectro autista podem ter um pequeno atraso. Exemplo disso é o Henrico, ele, ele tinha, né, tem ainda algumas certas dificuldades com relação ao comportamento com outras crianças, com outros adultos. Melhorou absurdamente depois que a gente iniciou todos os tratamentos, mas isso ainda ocorre às vezes. Ele às vezes quer ser um pouco mais introspectivo, ter um mundinho dele, o espaço dele, às vezes não quer pessoas por perto, mas ele vem crescendo, vem entendendo e está aprendendo que esse convívio é importante, é necessário. E para um bebê de 1 ano e 11 meses como ele está hoje, daqui a pouquinho está completando 2 aninhos, é super importante ele já ter esse entendimento, ter esse acompanhamento sobre o comportamento dele com outros adultos e outras crianças. Então, enquanto outras crianças já têm isso, umas crianças neurotípicas, né, elas já têm essa facilidade de interação social, de convívio com outras crianças, adultos e tudo mais, porque isso é nato delas, né, das crianças neurotípicas, e dentro do espectro isso já é um pouco mais difícil, mas que se alcança ao longo do tempo, ao longo do tratamento, ao longo do acompanhamento do crescimento dele. E essa genialidade, como eu falei, ela não é 100% certa, não existe fórmula mágica de que a criança no espectro autista vai se tornar um gênio, que virou moda, pais quererem ter filhos com autismo, isso não existe. O que existe são pais, acredito eu, né, que são pais que querem o melhor para os seus filhos, que os amam e que os incentivam, que os acompanham, que tentam dar o melhor de si para esse desenvolvimento e esse crescimento. Tá bom, gente? Eu quero fazer um agradecimento também para uma pessoa que eu conheci, o Fernando, o nome dele. Ele quem me falou para trabalhar muito mais no Instagram, porque eu estava achando que o canal do YouTube seria o melhor caminho para trazer essas informações. Então ele falou, não, cara, investe no Instagram, começa a fazer publicações lá, porque as pessoas, você vai ter um contato muito mais direto, muito mais pessoal, muito mais próximo. Eu agradeço esses toques, esse feedback. E, Fernando, se você assistir, aquele abraço, obrigado pelos toques que você me deu. Enfim, gente, obrigado mais uma vez. Aqueles que assistiram ao vídeo, eu agradeço. Aqueles que vão assistir depois com calma, também agradeço imensamente. Se puderem, indiquem a nossa página, minha página de Pai para Pais de Autistas, para todos que buscam um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. Se alguém quiser conversar, eu estou aqui aberto, disponível para todos. Vai ser um prazer poder compartilhar as minhas experiências como pai do Henrico, que está se divertindo ali com a mãe dele. Talvez ao fundo vocês devam estar ouvindo os gritos dele de alegria, brincando, mas
Acima de tudo, gratidão por todos, um obrigado, o vídeo não ficar muito longo, tchau, tchau.